Oi, eu sou o Tico. Oi, eu sou a Clau. E esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Estamos começando mais um episódio do podcast do Madonna Literal. Hoje com um assunto sério que talvez vocês se questionem e é isso que nós queremos. Mas antes, deixa eu chamar o meu Tico. Tudo bem, amigo? Como você está? Tô preparado. Olá, Tá literais. preparado pro que a gente vai trazer hoje? Sim, eu acho que a gente bota o dedo aonde tem que botar. Eu não quero falar ferida pra não ser pesado. Mas Mas assim... é por aí, né, quando amiga? a gente tem que falar sério, eles sabem, quando a gente tem que falar, a gente brinca e tudo mais. Só que quando a gente tem que falar sério, a gente vem aqui e fala sério. E o que a gente vai conversar hoje, eu acho que vale a pena uma reflexão, sabe? Talvez eu gostaria que alguns fãs pensassem mais sobre isso, talvez, enfim, levassem pra outros fãs. Eu acho que vai ser um assunto bacana, assim, para as pessoas se questionarem, né? Especificamente, pessoas não, fãs de Madonna. Até porque o Madonna Literal é um fã-clube, a gente noticia e estuda a vida e a obra da Madonna, mas a partir disso, a gente traz assuntos que são relevantes, que eventualmente, e na verdade quase sempre, a Madonna sempre trouxe com as mensagens da sua obra e que fazem parte da nossa vida. Então, não é uma surpresa pra ninguém se você acessar o Madonna Literal, ouvir o nosso podcast e ver a gente tocar em assuntos que tem a ver com pautas sociais, com política, com posicionamentos dentro da nossa sociedade, e aí especificamente sobre a comunidade LGBT, sobre racismo, sobre feminismo. A gente adora tocar nesses assuntos, que são assuntos pertinentes porque são coisas que a Madonna tentou nos passar e nos ensinar durante o seu trabalho, durante a sua obra. Exatamente. E hoje não é diferente, a gente vai falar sobre um assunto que é uma pauta social, eu acho, e só é importante falar isso agora, e é importante falar isso agora porque é um assunto que tá acontecendo nesse momento e acho que a gente usa um pouco do posicionamento que a gente aprendeu com a Madonna e questões sociais aqui do Brasil. Mas acho que agora eu também já fui muito profundo, né? Questões sociais e classes sociais. Vocês vão entender o que a gente vai falar Será depois que eu- que o Tico chamar a vinheta. Amiga, mas será que eu fiz eles entenderem alguma coisa? Não, nada, né? Amigo, eles vão entender isso que importa. Tá ótimo. Então roda a vinheta. Madonna Literal. É isso, galera. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, na verdade, não é de hoje que a gente percebe isso, né? Sim. Eu acredito que desde quando eu fundei o Madonna Literal, desde quando tá todo mundo aqui comigo, a nossa equipe, enfim, alguns fãs fora do Madonna Literal, mas que seguem a página, que eu digo que não são da equipe, andaram percebendo isso, mas talvez isso estava de alguma forma oculta. Porque se você espremer, você vai perceber isso. E a gente vai linkar um pouco sobre esse assunto com a questão. Eu acho que ele deu uma ressaltada agora. Sim. Referente à Celebration Tour. Ele abriu mais os nossos olhos, porque talvez isso não era discutido ou não dava pra perceber. Sim. Mas a partir do momento que envolveu Madonna e Brasil, a coisa mudou, não é, amigo? Pois é, a gente tá falando sobre a postura de algumas pessoas, a postura de grande parte das pessoas, porque infelizmente não são poucas, dos fãs que têm uma condição social mais privilegiada e que são mega críticos com as pessoas que estão aqui sonhando com a vinda da Celebration Tour para o Brasil. Vale lembrar que a gente não tá falando aqui sobre a Celebration Tour, tá? Não é um podcast daqueles que a gente estuda os detalhes da turnê, até porque a gente tá estudando essa turnê há tanto tempo, desde que tudo começou, bem antes do que tudo começou. Mas não é sobre isso, é sobre a nossa espera, a postura da nossa espera e que vem sendo criticada por algumas pessoas, enfim. Eu acho que, em grande parte, a gente pode resumir essa discussão sobre como as pessoas que têm condições, principalmente as que já viram o show, são críticas ásperas, rudes, mal educadas e elitistas, né? Porque aí já entra uma postura que é social, com quem tá aqui sonhando
com essa oportunidade. É isso, né, Clau? Exatamente. E por que eu toquei no assunto de falar que isso surgiu com mais ênfase agora na Celebration Tour? Porque vocês sabem, já estão cansados de saber que já faz um ano quase, praticamente, que a gente tá nesse dilema de se vem ou se não vem, e rola rumor que vem, e coisas não oficiais provam e dizem que vem, e outros dizem que não vem. Isso acabou gerando vários lados. Um dos lados que eu quero pontuar, eu entendo o fã que não quer acreditar porque já se frustrou muito. Entendo o fã que quer acreditar, que vem e tá pensando positivo, mas eu não entendo e não acolho o fã que quer tirar o direito desses fãs de acreditar que vem e de sonhar. E assim, gente, é uma coisa muito absurda que acontece, porque é um tipo de revolta quando algum fã que ou já viu, ou que tá agorando, ou que não pensa que nós somos merecedores de ir ou ver a Celebration, que a turnê vem até nós, de acreditar. E eu não consigo entender a revolta que isso gera na pessoa que tá vendo a pessoa comentar que acredita. Porque a gente fez um post falando, depois que saiu o comercial do Itaú, que a Madonna fez uma homenagem aos fãs brasileiros e agradece a devoção e apoio durante esse tempo todo de carreira. E eu fiz um posicionamento em nome de toda a equipe do Madonna Literal, dizendo que nós escolhemos ser positivos e continuar acreditando até o presente momento que ela simplesmente postar uma nota ou de alguma forma informar. Não irei ao Brasil, a turnê não irá ao Brasil. Então, enquanto isso não acontece, nós escolhemos acreditar. Só que, gente, isso gerou mais de 200 comentários. E, infelizmente, a metade dos comentários era gente indo em gente que falava que acredita, acorda pra vida, ela não vai pro Brasil, uma turnê grandiosa dessa já vai encerrar no México. Então, tipo assim, como se o brasileiro, que não tem condições, porque infelizmente o nosso país a gente conhece, a gente sabe como que é, muitas pessoas não têm condição de ir, e as pessoas taxam isso como se a gente não fosse merecedor. Então, tipo, rola até uma xenofobia, gente. Infelizmente, eu percebi isso, sabe? Então, eu acredito, amigo, que se a gente não falasse sobre isso, ninguém ia falar sobre isso. Ah, mas com toda certeza que ninguém falaria. Olha só, encaixando as pecinhas é o seguinte... Não temos certeza se a Celebration Tour vem para o Brasil. Na verdade, temos as nossas especulações, uma chuva de rumores, que a gente estuda esses rumores. Que é mais positivo que negativo, inclusive. São mais positivos do que negativos. E todo mundo tem direito a escolher a sua postura diante desses rumores. Você pode ser uma pessoa que não acredita. Ok. E você pode ser uma pessoa que acredita. Ok. E você pode ser essa pessoa que não acredita... E apenas não acredita. Não vê nas pessoas que acreditam uma burrice, uma insanidade, porque, enfim, independente do quanto tá longe ou perto da realidade, direito de sonhar, que foi o que a gente falou aqui, todo mundo tem. Mas não é nem exatamente esse grupo, sobre os que acreditam ou sobre os que não acreditam. Eu acho que o grupo problemático nessa história toda é o grupo que... O grupo que tem condições, que conseguiu ver o show, que viajou. Que já foi, com certeza. E tira sarro de quem tá acreditando. Para algumas pessoas, só existe essa opção. Sonhar com a vinda pro Brasil. Não existe a opção de viajar e ver fora. Então, quando você vem e tira sarro dessa pessoa que só tem essa opção de sonhar, você tá esfregando na cara dela que o fato de você ter grana para poder realizar esse sonho te faz melhor do que ela, sabe? Porque se a pessoa só tem isso, só tem essa opção, sonhar com a vinda da Madonna pra cá, e você, que tem a condição de ver fora, tira sarro dela, você tá ignorando um fator social, de que a pessoa não tem as mesmas condições que você, e ela só tem essa opção de sonhar. E tudo bem a pessoa não ter condições. Não, e assim, é a grande realidade. Embora a gente tenha... É uma realidade. A gente tenha visto aqui vários brasileiros participando de todos os shows, tudo tem bandeira do Brasil e tudo mais, vocês não são a maioria. O Brasil não é a maioria de elite. Aliás, infelizmente, uma coisa que a gente tromba muito por aqui, tendo contato com os fãs através do Madonna Literal, é que, contraditório a tudo que a Madonna ensinou na sua obra, existem muitos fãs no Brasil que tem posturas de direita. Ah, Tico, você tá botando política em tudo, Madonna Literal põe política em tudo, mas nós somos seres políticos, a Madonna tem uma obra política. Exatamente. E assim, não é raridade
a gente esbarrar por aqui com o nosso contato com os fãs da Madonna que são de direita. Aliás, são gays de direita, o que é uma piada pronta, ao meu ver. Então, assim, como eu disse, complementando o que a Clau vem dizendo, para algumas pessoas, para a grande maioria das pessoas, só resta sonhar. A opção é sonhar, a opção é ter esperança. O Brasil é isso, né? É o povo que sonha com um dia melhor, tal, e sonha em alcançar as coisas, e é o que a gente tá fazendo em relação a isso. Se você escolheu aqui não acreditar, tá tudo certo, mas o problema para mim tá no grupo das pessoas que têm condições e ironiza, é maldoso, é grosso, é mal educado com as pessoas. É snob, porque muitas vezes a gente vê gente falando, gente, eu estou indo no meu último show da Celebration Tour e assim, sabe, gente, qual é o intuito? Vocês se sentem melhor fazendo esse tipo de coisa? Porque, na verdade, vocês estão... E tá aí essa postura do elitismo que a gente tá falando. Exatamente. E aí vocês estão indo contra toda a obra de ativismo e discursos e tudo que a Madonna pregou, gente. E uma coisa que é óbvio... A gente tem noção das escolhas que a gente faz. Então, as consequências dessa escolha, sejam elas qual forem, são responsabilidade de cada um. Se a gente vai quebrar a cara, se a gente vai ficar triste se ela não vir ou não, isso diz respeito ao que nós escolhemos. Então, não tem a ver com você ditar se eu posso ou não acreditar e escolher. Então, eu não sei porque há tanto incômodo se quem vai sofrer as consequências, tudo são escolhas e consequências. Somos nós, quem escolheu acreditar, tem plena noção que pode se frustrar. E Sim. Tudo bem. É por isso que a gente escolheu, entendeu? Porque será que incomoda tanto se por um acaso a gente quebrar a cara, quem vai sofrer com essa quebrada da cara sou eu, entendeu? Por que incomoda? Exatamente. E a gente não precisa de ninguém falando no nosso ouvido, eu te avisei. A gente sabe que vocês avisaram. Só que uma coisa é você avisar, falar, amigo, tem certeza que você quer escolher acreditar? Eu não quero, mas eu respeito. Agora, uma coisa é você ir, porque tem comentários exatamente desta forma no nosso post. Eu não vou citar nomes porque não cabe aqui agora. Dizendo, gente, vamos acordar pra realidade, vocês não têm condições de irem ver a Madonna. E se vocês forem, não vai ser igual, a estrutura não vai ser igual. Vocês estão subestimando a Live Nation, gente. Vocês têm noção disso? Não, mas acho que estão subestimando tudo. Subestimar a Live Nation, que é assim, que e tem... E o próprio país, tem grana. Cara. Mas eu acho que o pior é subestimar as pessoas. Exatamente, eu não tô falando que você tem que ser patriota. Mas, gente, vocês têm que ser realista e ter empatia. Que eu acho que uma das coisas que a Madonna mais ensina pra gente é ter empatia ao próximo, não importa a condição. Então, eu acho que... Não entendo, porque ter esperança incomoda. Na verdade, não dá pra entender. Não entendo. Eu também não entendo, amigo. Será que porque se realmente a turnê vir, será o maior e melhor show porque o público brasileiro é o melhor? Ou será que eles não gostam de quanto a Madonna dá atenção aos fãs brasileiros? Porque... eu acho que a América Latina não se limita só ao Brasil. Ela vindo pra cá, nós temos Argentina, nós temos Chile, nós temos Colômbia, nós temos até o Uruguai, que lá no começo, antes dela começar, a gente mencionou. Então, às vezes, é tão fechado essa revolta que é específico a fã brasileiro. Você percebeu isso? Amiga, você me despertou uma coisa e agora eu vou contar. Olha, eu espero que o meu amigo, um dos meus melhores amigos, chamado Marcos, que viajou comigo pra Barcelona pra gente ver a Rebel Heart Tour, ouça esse podcast pra gente... Porque eu quero que ele ouça, porque veio agora comigo isso, porque também existe uma possibilidade. O brasileiro que tem dinheiro não gosta de ser colocado no meio de brasileiro. O brasileiro que tem dinheiro gosta de ser visto como americano, como europeu, mas não gosta de ser visto como brasileiro. Aliás, o brasileiro que tem dinheiro adora perder as características de ser brasileiro pra parecer uma pessoa melhor, o que é uma grande bobagem, porque todo mundo vai morrer e apodrecer da mesma forma. E aí você fez eu me lembrar de uma história que eu fui pra Barcelona com meu amigo Marcos pra gente ver a Rebel Heart Tour. E quando a gente, assim, foi com as nossas manias de brasileiro, né? De chegar na fila um dia antes e tal, foi com as nossas manias de brasileiro. Quando a gente entrou no estádio, a gente tava na pista premium, no estádio, no lugar que foi o show lá. A gente correu pra grade, todas as manias de brasileiro. E a gente encostou numa galera que já tava lá, que tinha pago um ingresso, os VIP packages, uma dessas mais caronas, e já tava lá. Só que só era uma fileira de pessoas e tinham espaços na grade. Eu acho que não tinham muitos ingressos desse daí.
E a gente encostou nessas pessoas, tal, e assim, eles ficaram meio incomodados com a nossa proximidade, da gente chegar tão perto, mas pra gente o que é o comum é esse, né? No show aqui a gente vai todo mundo se abraçando na lata de sardinha, porque, é o que a gente faz aqui e foi o que a gente foi fazer lá. E eu e o Marcos, a gente já tinha visto também todos os shows aqui da Stick and Switch, da MDNA, então a gente já tinha essa experiência de grudar e a gente foi lá pra grudar. Né? A gente achou até que na Espanha poderia ter menos problema, porque de todos os europeus, na Espanha poderia ser a galera menos fria, mas lá, nessa grudação de público junto, a gente trombou com uma bicha que tava extremamente incomodada com a nossa presença lá. E ela não gostava que o fato de estar todo mundo junto, a gente acabava encostando e esbarrando nela, e enfim. E essa bicha arrumou um barraco com a gente, só que ela arrumou barraco com a pessoa errada, né? Porque, enfim, eu sou barraqueiro desde que eu entrei na noite, eu tenho 18 anos de barraco, né? E, e aí, ele realmente começou a brigar com a gente, xingou, falou outras coisas tal, mas assim, tudo em espanhol e em inglês. Sabe o que aconteceu depois? A gente percebeu que era um brasileiro. Que ironia. O cara arrumou uma mega briga com a gente, brigou em várias línguas tal. E aí, quando ele mostrou muito o incômodo da gente estar ali, muito grudadinho tal, e eu já tinha percebido que ele era brasileiro, eu falei, Mona, por que você não fala comigo em português? Então a briga dele, e em inglês e em espanhol, era pra mostrar pros amigos estrangeiros o quanto ele se achava superior por ser um brasileiro que não mora no Brasil, entendeu? Por ser um brasileiro com essa vida europeia. Então acho que também tem isso do brasileiro. Essa é uma das possibilidades. O brasileiro que tem dinheiro detesta ser visto como brasileiro. E você vê que isso não é uma pauta só de questão da Celebration Tour. Isso engloba outras coisas. Isso serve pra muitas coisas. Amiga, olha, isso me veio agora na cabeça. Porque a gente tava falando disso. Sim, durante o episódio vai surgir muitas coisas na nossa cabeça. Eu lembro muito desse cara. Ele foi muito cuzão. Ele era uma pessoa que tava incomodando com a aglomeração virando ali em torno dele. E é o que a Madonna fala. Diz mais respeito a ele. Não, e tipo assim, é o comum pra mim. Enfrentar aglomeração em show. Eu também sou um cara de balada, aglomeração pra mim nem é o problema. Sei que algumas pessoas se incomodam, mas a gente sabe que pra show, essa é a realidade no Brasil. Não tem show confortável no Brasil. E é o melhor público, não adianta, cara. Não adianta, a gente tá ali pelo artista, a gente não tá ali pra... Não, don't fucking touch me. Não existe isso aqui, entendeu, gente? E você me contando isso, duas meninas que são amigas da Andresa, que é minha amiga, elas foram assistir o show da Celebration Tour, acho que na Alemanha. E assim que elas pisaram no setor que elas ficaram, todo mundo percebeu que elas eram brasileiras. Eles se incomodaram porque elas sentaram no chão. Eles se incomodaram porque elas estavam gritando histericamente, que já é característica do fã brasileiro. Eles se incomodaram com elas conversando em português. Então, pra você ver, é enraizado essa xenofobia contra o Brasil. Sim. Você tá entendendo como isso é bem grave? É bem maior do que a gente tava imaginando. Porque, de verdade, esse cara se incomodou com a gente, comigo e com o Marcos. De graça. Por nada, exatamente por nada. E ele tinha tanta vontade de expressar o seu incômodo, mas ele viu que a gente era brasileiro, porque a gente só falou em português, o que também incomodou, como você tá falando das suas amigas. Incomoda. E ele não queria falar com a gente em português. Porque aí eu entendi que ele tinha mais vontade era de mostrar pras outras pessoas o que ele tava fazendo. Ele tinha vontade mais de se afirmar como europeu. De provar uma coisa que incomoda ele mesmo, você tá entendendo? E agora, esse é o link que tá acontecendo agora com essa galera criticando quem tem esperança de ver a Celebration Tour. É porque as pessoas que têm dinheiro no Brasil, elas têm essa grande tendência a ser mesquinha. E aí, dentro dessa mesquinharia, elas esbarram em vários preconceitos sociais que a gente tem que conviver. É a famosa síndrome de vira-lata, né, amigo? Porque o cara, às vezes, se endivida até a cabeça e simplesmente chega lá, é arrogante, sabe? E quer provar que aconteceu, que viu, que não viu, que... Enfim, eles querem provar isso pra ninguém, pra pessoas que não querem nem saber. Ninguém tá perguntando se você tá incomodado com o brasileiro ao seu redor, entendeu? A gente já sofre preconceito de quem mora nos países. Em Portugal, a Madonna teve que defender brasileiro no show de Portugal. Então, pra você ver como é uma coisa que, assim, ela tem até ciência disso. Eu entendo que muitos fãs, às vezes, já entrando em um outro assunto, eles falam, não, beleza, ela fala que gosta da gente e tal, mas ela não vem pra cá. Só que a questão que a gente tá falando não é nem isso. É a questão de, tipo... Não é que a gente não tá falando do show. Exatamente, não. Eu quero enfatizar que isso não é só sobre o show, gente. Isso daí acontece sempre. E não é só
só com isso. Se sai um álbum, não é lançado no Brasil. É lógico, porque o brasileiro não tem dinheiro pra comprar. Só que então, assim, gente... o assunto é o elitismo, não é o show. Exatamente. É importante destacar que muito desses que propaga esse elitismo tá com o seu turbook na mão, entendeu? Tá com a sua coleçãozinha feita, entendeu? Então, tipo assim, essa postura, gente, mostra uma total desconexão com a realidade, com a maioria dos fãs brasileiros. Que assim, não ser fã da Madonna não tá sobre o quanto você tem na sua conta bancária. Se você acha isso, você não entendeu nada. Um beijo, até semana que vem. Não, amiga, você tá correta. Você tá correta. É, sabe? E você falou que teve a nossa publicação, que teve uns 200 comentários negativos, só que as pessoas também não têm acesso às nossas DMs, que não foram melhores do que isso, não. Por DM, as pessoas, inclusive por DM, as pessoas ficam mais corajosas. E eu vou te falar que também não é uma realidade só do Madonna Literal, porque eu adoro fuçar nos grupos de Madonna no Facebook. E tem um monte de fã elitista que Isso acha é que é dono do ridículo. mundo, que pisa na cabeça de quem tá aqui tendo esperança. Gente, isso é ridículo. É ridículo. Você pode ser uma pessoa que acredita, você pode ser uma pessoa que não acredita. Mas tenha na sua consciência de que às vezes acreditar é a única opção que a pessoa tem. Ela não pode ser criticada por isso. Se você tem condições de resolver isso da outra forma, se você é uma pessoa privilegiada dentro da sua condição financeira Parabéns. no Brasil, parabéns, curta. E vai, se joga, vive esse sonho. Mas se a pessoa aqui só tem a opção de sonhar, gente, deixa ela sonhar. Afinal de contas, se a gente quebrar a cara com esse sonho, quem vai colher essas consequências, quem vai ficar frustrado sou só eu. É a o que eu frustração falei. não bate à porta da tua casa. A minha frustração não bate na porta da tua casa. Então, me deixa. E outra, se isso acontecer realmente ela não vir, vai continuar. Porque eles vão chegar grandões. não vai acabar, pra falar né? que avisou, Vai vir muito do eu avisei, que é né? óbvio que eles estavam certo. Então, tipo, gente, vocês vão ganhar o que com isso? Entendeu? É. Sabe, a gente incomoda tanto, eu não vou mencionar nomes aqui, mas a gente incomoda tanto que a gente recebeu um follow porque tá acreditando que a Madonna vem pro Brasil. Por sermos brasileiros, entendeu? Só que as pessoas, elas, às vezes, eu não sei se realmente, aí você pode me corrigir se eu tiver, assim, se eu não estiver entendendo mesmo. Quem é elitista, eles não prestam atenção nas coisas que eles estão fazendo ou eles fazem propositalmente? Eles sabem o que eles estão fazendo? Amiga, eu acho que tudo é culpa do Bolsonaro, né? Não, é isso aí, não precisa Pra nem mim, é questionar. sim. E o Bolsonaro, Sim. infelizmente, conseguiu colocar na cabeça dessas pessoas que quando você faz parte da elite do Brasil, do tradicional do Brasil, você pode tudo e foda-se todo mundo, assim. Se você tem um carrinho na sua garagem, você tá lá dentro de ser eleitor. Se você tá financiando seu HB20, você tá entendeu? Você tem o direito de tudo, assim. Então, eu não sei, eu não acho que essas pessoas têm consciência quando elas estão julgando os sonhos dos outros, não. Porque pra elas, tudo que é fora... Elas falam com tanta certeza, né? tudo que é fora do padrão que elas têm é bobagem, assim. Então, acho que a última coisa que eu vou esperar é consciência. Não espero consciência. Não. Não espero. E de verdade, o que eu falei aqui, eu reafirmo e me deixa muito chateado. Infelizmente, dentro do grupo de fãs da Madonna, aqui no Brasil, tem muita gente de direita, tem muito gay de direita. Se gay de direita já me incomoda, gay de direita. Fã da Madonna é pior ainda, porque não entendeu. Não entendeu. Não entendeu? Acho que tá em surto psicótico, Não porque entendeu. são duas realidades que não batem. Eu desejo sorte, assim. É você misturar a água no óleo, o óleo na água, entenda como, interprete como A quiser. Madonna é uma artista da esquerda. As lições são da esquerda. E você acha que ela ficaria feliz com um absurdo desse? Amiga, Claro ela que ficaria extremamente decepcionada. Decepcionada. E aí, como eu falei, né? E como você falou, se você não quiser... Se você é o fã brasileiro que não acredita, tá tudo certo não acreditar. Tá tudo certo. E se você acredita, continua aqui com a gente. Continua tá bom? aqui com a gente, é isso mesmo. Porque eu acredito que de alguma forma ou outra, lá na frente a gente vai entender. E a gente vai colher só frutos bons, porque a gente escolheu acreditar e manifestar e tá tudo bem com isso. Eu queria só dizer pra eles não se sentirem acuados, podem comentar no posts que vocês acreditam, podem mandar DMs que vocês acreditam. A gente tá aqui no mesmo barco, a gente escolheu, é o nosso poder de escolha, nós somos seres livres. Seres livres. E se a gente quebrar a cara, a gente quebra a cara todo mundo junto também, então não tem problema, né? A gente já quebrou um monte de vezes. E aí tudo isso e é tudo bem, a gente levanta e acredita numa próxima e ó. Gente, é porque a vida do brasileiro é meio essa, né? Quebra a cara, levanta, quebra a cara, levanta. Então tá tudo bem, se vocês não estão acostumados. E a gente é um pouco parecido com os fãs da Beyoncé, eu entendo, eles devem passar por isso também.
E tá tudo bem. Mas deve acontecer muito isso. Tadinhos. E quem. É um- Não, mas não se sabe, né? Agora ela Não vai fazer se uma sabe, nova né? turnê, porque o que diz. E outra, eles subestimam muito o Flash, né? Que é o jornalista que a gente escolheu acreditar. Mas isso é assunto para outro programa. Mas ele disse que ela vem com uma outra turnê. Entendeu? Então vamos aguardar, gente. Quem espera, alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Se não alcançar, a gente se apoia. É o mínimo. Exatamente. A gente faz igual o clipe All the Lovers da Kylie Minogue, que vai subindo um em cima do outro. O que eu ia falar é que eu tô com medo das pessoas não entenderem nada do que a gente tá falando hoje. Porque talvez, será que... Ai, meu Deus, será que não é uma revolta muito pessoal? Porque a gente recebe muito desses comentários. Não sei se todo mundo tá tendo essa mesma impressão. Amigo, a gente tá... Não, a gente tá tão no meio disso que não tem como a gente não falar sobre isso. Porque talvez alguns fãs não sabem o que tá rolando e talvez isso abra os olhos de alguns fãs. E se eles não entenderem, escuta de novo que você vai entender. Se você não entendeu, ou se você se recusa a entender, aí já é o que a gente tá falando. Choices. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui com essa reflexão. Vamos esperar os próximos capítulos. E minha mensagem final é: parem de censurar as pessoas que acreditam nos seus sonhos. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos, pela paciência de todo mundo. Muito obrigado, literais. Vocês são incríveis com a gente. Um beijo pra todos e até semana que vem. Tchau. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Okay, I'm done.